Sansa significa escuridão. Rajas significa poeira. E se diz no sentido de poeira no coração. Aquele que encobre, já encobre um pouco. Como um espelho encoberto por poeira, você não consegue se enxergar, mas não muito bem. Então Rajas, ele já encobre a consciência, então você meio que se enxerga, mas não muito bem. Então nessa definição ele joga esses três tipos de fé. E a gente não está falando aqui dos três tipos de fé, porque a gente vai falar hoje dos três tipos de austeridade. Isso aqui foi só uma introdução ao tema. Então, Krishna aproveita, fala dos três tipos de fé e logo fala, não, e sabe o mais, Arjuna? Tem outra, eu vou te dar outras categorias de acordo com os três modos. E a categoria que eles escolhem descrever é uma categoria religiosa. Muito importante. São três práticas de purificação que você vai encontrar em todas as religiões e práticas espirituais do mundo, inclusive a consciência de Krishna. Três práticas. Em sânscrito, os nomes são Dhana, Tapas e Yagya. Traduzindo, caridade, austeridade ou comportamento. A gente vai falar, essa palavra tapas, ela não traduz bem. E yagya também não traduz bem, sacrifício ou oferenda. Então por que eu estou fazendo assim com meus dedos? Porque dhana, caridade, você faz para quem está numa posição inferior à sua. Você não vai chegar para o Bill Gates e falar, Billzinho, olha só, toma aqui, leva. Não tem sentido. Né? Ele tem mais que eu, ele tem que me dar. Então, não faz sentido. Mas então, caridade você faz para quem está na posição inferior a você. Tapas é com você mesmo. Por isso que é traduzido como austeridade, mas tem o sentido de comportamento. O que eu faço? O que eu faço? Como é que eu estou agindo, né? Em relação a mim mesmo? O que eu estou fazendo? Então, são práticas que você realiza para se purificar. Práticas para avançar em consciência, mas basicamente é para purificar a consciência. E por último, Yagya, que é traduzido como sacrifício. Para a gente, sacrifício é uma palavra muito complicada, também cheia de sentidos outros que fogem desse sentido Yagya. Aqui Yagya significa oferenda, eu prefiro usar a palavra oferenda, porque Yagya significa que você está oferecendo. O que você oferece? Você oferece para alguém que está superior a você. Você faz uma oferenda a quem está superior a você, numa posição mais elevada. Então, você, pessoa mais elevada de todas, é Deus. Então, normalmente, oferendas você direciona ao Supremo. E você também direciona a outras pessoas superiores na sua vida. A gente vai ver daqui a pouco. Ao mestre espiritual, aos pais, à mãe, pessoas mais velhas, mais ricas, mais poderosas, mais fortes. Então você pode fazer yagna, oferendas, a qualquer pessoa que está na posição superior. Mas em último caso, como Krishna falou no verso 29 do capítulo 5, todos os yagnas são, em último caso, para ele. Karam yagya tapasam, todos os tapas, todos os yagas, é tudo para ele em último caso. Claro. Mas então, esses três. Então Krishna vai e descreve essas práticas de acordo com os modos. É um capítulo fascinante. Ele vai e fala assim, olha, tem oferendas, yagas, sacrifícios no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Tem tapas no modo da bondade, da paixão e da ignorância. E tem dhana, caridade, no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Então, você pode ver que
Que tipo de caridade que uma pessoa faz? Que tipo de comportamento que ela tem consigo? Como é que ela se comporta na vida? Tapas. Que tipo de oferenda yagna que ela faz? Você pode ver em que modo que a pessoa está se situando. E claro, em tudo isso, a mensagem do Gita é: olha, meu amigo, se você quiser ter progresso na vida, você vai ter que se situar em Sattva. Em Rajas é miséria. Você vai experimentar miséria, desejos incontrolados, sofrimento, tudo isso que a gente explicou no capítulo 14. Em Rajas é só encrenca, é só ansiedade, a coisa não fica legal. Em Tamas é um desastre total. Em Tamas você é um palhaço, você é maluco, você só faz besteira. Tamas é um desastre absoluto. Então o negócio é Sattva. Você está na vida humana? Sattva. Em Sattva tudo vai ficar legal, as coisas vão ficar claras e você vai poder progredir como ser humano, com ou sem consciência de Deus. Até esse detalhe muito importante no livro. Sattva permite com que você se purifique, mesmo que você não chegue ao nível de devoção a Deus. Mesmo assim você vai se purificar e vai se elevar, Krishna diz. Em Sattva você se eleva, tem vidas melhores, situações kármicas muito positivas que vão te dar novas oportunidades de finalmente entender o propósito final de tudo, Krishna. Então Sattva é bom para qualquer um, não importa se ele é um devoto do Senhor ou se ele é ateu. Isso é bem interessante. A cultura de yoga, ela traz essa mensagem completa. Ela não fala: olha, tem aqui um código, um dogma e é isso aqui, quem não fizer isso aqui vai para o inferno. Não, aqui é um pacote de como viver. Dentro desse como viver tem um elemento final: devoção a Deus, amor a Deus e serviço a Deus, e tem todos os detalhes de como atingir isso. Mas já o pré-preparo, a situação inicial para chegar nesse estágio, já é também necessário se você quiser ter uma vida sana, confortável e saudável. Em Sattva. Então, vamos ver quais são as austeridades dos diferentes modos. A gente vai falar só sobre isso hoje. Então nós estamos lendo do capítulo 17, verso 14, com tradução e comentários de sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então no capítulo 14 está escrito assim: austeridade do corpo. Porque Krishna vai descrever a austeridade tapas em Sattva em 3 níveis: corpo, palavras e mente. Em Sattva ele vai descrever os 3, nos outros ele vai só dar o geral, mas em Sattva ele dá 3. Então, as austeridades em Sattva, Krishna escreve assim: a austeridade do corpo consiste em adorar o Senhor Supremo, os Brahmanas, o mestre espiritual e os superiores, tais como o pai e a mãe. E em limpeza, simplicidade, celibato e não violência. Então você vê que ele fala: o que você vai fazer com o seu corpo? Qual que é a austeridade do corpo? É você prestar reverências às autoridades. Deus, Brahmanas, superiores, mãe, pai, etc. Então você fisicamente prestar reverências, com o braço, tocando a cabeça, puxando. Você vai fazer com o corpo. E aí mais interno, como é que você vai cuidar do seu corpo? De novo, primeiro na lista, como a gente tem nos yamas e niyamas, é limpeza. Então quem pratica limpeza está em Sattva. É uma tapas, é um comportamento. Por isso que eu falei que tapas a gente traduz como austeridade, mas não é austeridade. É um tipo de comportamento, é como se comportar. O que você vai fazer? Tem esse sentido também. Então limpeza não é uma austeridade, é um
padrão de vida, é uma maneira de viver.